Oi, bem-vindo, bem-vinda ao canal Entre Pra Morar. Esse canal aqui fala sobre construções mais rápidas, mais sustentáveis, mais limpas. E eu tô acompanhando a obra do Mário, arquiteto, que é especializado em bioconstrução e tá fazendo lá em Jacareí uma casa com taipa de pilão, as paredes externas são de taipa de pilão, as paredes internas de tijolo ecológico, e ele escolheu o painel ultraboard para fazer a laje da casa, onde vai ter também um teto verde acima dessa laje. E aí eu postei o vídeo aqui mostrando a instalação desse painel ultraboard e muita gente ficou com dúvida em relação a esse produto, então eu chamei o Guilherme, que é chefe de produto lá da Brasilite, para tirar essas dúvidas aqui. Oi Guilherme, obrigada por participar aqui do canal comigo de novo, para tirar a dúvida da galera que assistiu o vídeo e não entendeu muito bem o que é o painel ultraboard ainda. Explica pra gente o que é, para que ele foi feito. Oi Miriam, oi pessoal, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, tanto o painel Masterboard quanto o painel Ultraboard são painéis desenvolvidos inicialmente para aplicação em piso. Ou seja, aqui a gente está tentando substituir a laje de concreto, por exemplo, ou a laje pré-moldada que utiliza blocos cerâmicos, por uma solução a seco. Então você tira a parte molhada, a parte que é artesanal, a parte que é muito manual da construção, na construção dos pisos e lajes, e substitui por um painel pré-fabricado, industrializado, que vem pronto e precisa só ser parafusado sobre uma estrutura metálica para formar a sua base, a sua laje, o piso da sua construção. E as pessoas que estão perguntando, tem muita gente falando assim, mas posso usar na parede? Até por causa do XPS ser um ótimo isolante térmico, tem gente querendo usar em casa geminada, por exemplo, para não ouvir o som de uma casa para outra. O que você indica nesse caso? Miriam, a ideia é excelente, mas como eu comentei, a princípio esses painéis foram desenvolvidos para piso. A partir do momento que a gente traz esse desenvolvimento, essa recomendação, esse uso para pisos tem que ser muito bem determinado. Aqui a gente faz ensaios de carga, número de apoios, número de tipo e número de parafuso que esses painéis vão precisar para essa aplicação em piso. Então é todo um sistema, são várias recomendações e um conjunto de ensaios, validações relacionados a esse uso. Quando a gente fala da parede, por exemplo, a gente já está pensando em um outro universo. E eu comentei que a ideia é muito boa porque faz total sentido. O painel Ultraboard, por ser leve, por ter uma resistência à água bem interessante, ele tem um match muito bom para a parede. Mas aí a gente precisa de determinar todos esses outros fatores para a instalação do painel na parede. Ou seja, como eu vou fazer o encaixe entre esses painéis, qual o parafuso que eu vou utilizar para a fixação deles, o que eu vou usar para tratar a junta ali entre esses painéis na parede, ou seja, vai ser uma massa, vai ser um selante. Essas são respostas que em breve nós teremos para o pessoal. A Brasilite está trabalhando e desenvolvendo sim um sistema de painéis para a parede, mas isso aí é uma cena dos próximos capítulos. Acredito que ainda esse ano vocês terão algumas novidades nesse sentido. Por hora, o nosso Ultraboard ele é recomendado para o piso, pois como eu comentei, nessa utilização a gente já tem todas as validações, cargas, parafusos, apoios, e esse sistema para utilização horizontal já está plenamente validado, certificado e pronto para uso. Então, assim, pensando hoje nos produtos que a Saint-Gobain tem de forma geral, né? Não só a Brasilite, você conhece bem todos os produtos aí. O que seria indicado para fazer a parede num caso desse? Olha, hoje quando a gente está pensando em parede, a gente pode dividir em duas vertentes principais. As paredes internas, ou seja, a divisória de um quarto, de um cômodo, ou mesmo a divisória de uma unidade habitacional para uma área comum, como um corredor, como uma outra unidade no caso de uma casa germinada. E aqui a gente pode utilizar muito bem a solução do drywall, que é uma solução igualmente fácil de ser instalada, leve, as placas são fáceis de cortar, de parafusar e já é algo totalmente consolidado no mercado. O drywall, é sempre importante lembrar, é um sistema. Ou seja, além dos perfis metálicos de qualidade, a gente deve utilizar sempre a placa adequada para cada uso, seja uma placa que traz um isolamento acústico interessante, uma resistência a impacto, fixação de cargas e também o correto isolamento da parede, no caso com o isolante mineral, como por exemplo a lã de vidro. Então esse sistema ele é bem consolidado, fácil, ideal para fazer a divisão de ambientes internos em paredes de vedação.
Agora, quando a gente já pensa numa parede de fachada, ou seja, eu não estou dividindo mais áreas internas, eu estou pensando dentro da minha construção para o lado de fora. Aqui é legal a gente já recorrer ao steel frame, porque são perfis estruturais, nós vamos precisar de placas ideais para o fechamento da fachada. E aqui nesse caso eu posso citar a nossa placa cimentícia da Brasilite ou a Glossock X que você já utilizou no projeto da sua casa e mostrou aí também no canal. Ou seja, são outros sistemas, são outros materiais, outras especificidades, outras resistências, porque agora a gente já está pensando no ambiente externo, mas tanto o drywall quanto o steel frame hoje são as melhores opções para fazer essas divisórias verticais, principalmente quando a gente pensa em casas, pequenos comércios, sobrados. Até porque quando a gente pensa em parede, tem a hidráulica e a elétrica que passa ali pela parede, né? E essas placas você consegue recortar, já está tudo feito ali dentro nos perfis, né, de aço, passando tudo. E aí quando você coloca o isolante térmico, que seja lã de vidro, mais a placa de gesso, você recorta e tira ali. No caso do painel, o recorte seria mais difícil para colocar, né, a elétrica, ela teria que ser aparente, se alguém quiser usar. Vamos dizer que a pessoa vai experimentar. Como que ela vai fazer a elétrica? Exatamente. No caso do painel, Miriam, a gente precisaria pensar aí num sisteminha que já contemplasse algumas passagens para essas instalações, por exemplo. E por isso que eu disse, quando a gente tira o painel do piso e leva ele para a parede, nós estamos falando de um sistema de uma utilização totalmente diferente. Acho que isso é bem possível ser feito, é algo que a gente pretende sim levar como solução para o mercado, mas, como eu disse, são cenas dos próximos capítulos. No caso do drywall e do steel frame, isso já está plenamente resolvido, você tem a passagem ali entre os perfis muito facilitada pelas furações que os próprios perfis têm, facilidade de acesso na parede, e também quando a gente pensa principalmente nas construções residenciais, a gente tem um ponto muito importante que é o desempenho, a durabilidade, a performance, os laudos de desempenho acústico, desempenho térmico, impacto, estanqueidade, que para o drywall e para o steel frame já são bem resolvidos. A Saint-Gobain já tem várias tipologias, várias soluções para atender às diferentes demandas do público. Para os painéis, isso vem já já. Então, ótimo. Então, resumindo, o Ultraboard é para piso e laje. Isso aí, piso e laje, preferencialmente e a princípio. E aí, Gui, outra coisa que as pessoas perguntaram, como elas viram, né, aqueles painéis ali em cima, a vedação sendo feita, preciso de telhado em cima ou eu posso usar o painel no lugar do telhado com inclinação? Miriam, é uma boa pergunta. A opção da utilização do painel, ela é possível sim. O Ultraboard, ele pode ser um material não só utilizado em lajes de entrepisos, né? Ou seja, quando você tem do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro pavimento de uma construção, mas também na laje final ali da edificação. É importante comentar que, ainda que se dispense um telhado, esse painel ele precisa ter uma inclinação adequada para possibilitar o escoamento da água e evitar qualquer tipo de empoçamento sobre a superfície. Então, resumindo, sim, é possível que o painel seja utilizado sem a utilização de coberturas ali como material de fechamento da laje. A gente recomenda uma inclinação de pelo menos 5% nesses casos para garantir ali o correto escoamento da água e impermeabilização sobre os painéis. Por mais que a placa cimentícia de 4 mm da Brasilite, que faz parte da composição do painel, seja uma placa impermeabilizada, a gente tem que pensar que nesse caso ele vai ser a laje de cobertura da construção, vai ficar exposto, vai tomar sol e chuva, então por isso é fundamental que exista a impermeabilização sobre os painéis. Uma das perguntas, né, pegando esse gancho, era qual a durabilidade da junção ali, né, que foi feita, que foi colocada aquele cordão, o PU. Isso tem que ser refeito com o tempo ou isso dura, qual o tempo que vocês têm aí de duração? Miriam, isso sim tem que ser refeito com o tempo. O selante ele tem uma vida útil de produto que geralmente, isso é legal consultar, varia de fabricante para fabricante, mas no caso do PU 30 da Quartzolite, foi o material que a gente utilizou na obra da Taipa de Pilon, e é o selante que a gente recomenda, né, para tratamento de juntas de painéis. A vida útil desse selante é de 10 anos. Óbvio, a gente recomenda inspeções, verificações periódicas a cada 1 ano e meio, 2 anos, para entender se eu preciso de alguma correção, se apresentou algum descolamento, alguma movimentação que comprometeu a minha junta. Mas, falando aí de um tempo médio que esse produto, que inclusive é utilizado em fachadas, apresenta, gira em torno de 10 anos, mas com verificações periódicas.
Mas e quando eu não tenho mais acesso a ele, por exemplo, do Mário, que tem o teto verde em cima? Como impermeabilizou, não vai ter problema, é isso? Nesse caso, onde o selante ele vai estar coberto, você tem uma utilização muito mais segura, porque o seu material ele está protegido. Então você não vai ter incidência, por exemplo, de raio UV, que é algo que vai degradando o selante com o passar do tempo. Ele não vai ter contato direto, por exemplo, com água, com impacto, com qualquer outro tipo de agente externo que pode acelerar a degradação ou o comprometimento da performance desse selante. No caso do Mário, ele tratou da obra do Mário, da Casa da Taipa de Pilão, ele tratou as juntas com o selante, posteriormente vai ser feita uma impermeabilização sobre os painéis e a gente tem o telhado verde recobrindo tudo isso, ou seja, o seu selante está bem protegido ali junto com o painel e isso traz aí uma durabilidade elevadíssima, não há o que se preocupar, partindo do princípio de que ele está protegido pela impermeabilização e pela cobertura verde no telhado. Então essa inspeção que você falou é só para casos onde ele vai ficar mais exposto mesmo, nesse caso como se ele fosse usar como telhado, é isso? Perfeito, no caso onde a laje vai ficar exposta e sobre ela não vai ter aplicação de mais nada. Você faz a impermeabilização ali e deixa o painel da forma como ele está. Aí sim você precisa ter um monitoramento, até porque querendo ou não, por mais que não seja uma área de tráfego permanente, pode haver fluxo de pessoas, pode haver uma chuva mais forte, você pode armazenar eventualmente alguma coisa ali em cima da laje e isso tudo vai comprometendo ou vai estressando ali a utilização do selante. Então, nesses casos onde ele fica exposto, é sim recomendada essa inspeção temporária. Nos casos que ele foi recoberto, que ele está protegido, aí é algo bem mais tranquilo. Legal, então seria assim, além da impermeabilização, ele poderia até colocar algum outro material ali em cima para proteger ainda mais o painel e não ter esse risco. Poderia sim, Miriam. E aqui eu acho que é um ponto legal da gente comentar também. A utilização dos painéis em ambientes trafegáveis, então quando a gente está falando de uma construção comercial, salas de escritório, quando eu estou pensando numa academia, ou até mesmo numa casa, num mezanino ali, num quarto, a utilização desses painéis, ela sempre requer um acabamento. A Brasilite hoje recomenda um contrapiso sobre esses painéis para fazer a regularização ali da base e sobre esse contrapiso a aplicação de um revestimento final. Um piso cerâmico, um porcelanato, um laminado, um vinílico, aí vai da necessidade de cada obra. Em ambientes molhados, como um banheiro, uma cozinha, uma varanda, óbvio, a gente precisaria também do sistema de impermeabilização sobre o contrapiso e antes do acabamento. Então, nesses casos onde o ambiente vai ser trafegável, vou ter fluxo de pessoas, vou ter carga, vou ter movimento constante, a gente recomenda sim a aplicação do contrapiso e do acabamento. Na laje, como é um ambiente que não vai ser habitável, trafegável, você vai ter ali eventualmente alguém andando para fazer a instalação, a manutenção de uma antena, para dar uma lavada na calha, no caso do Mário, para dar uma olhada ali no jardim verde, fazer a manutenção. Nesses ambientes onde a gente não tem fluxo constante, a gente libera a utilização do contrapiso. Mas partindo do princípio que não vou ter tráfego de pessoas ali, vai ser algo muito esporádico. E aqui sim a gente pode fazer só a impermeabilização e esse painel vai ficar como a camada final, né, a laje final da construção. Nos outros casos, como eu comentei, aí sim, o contrapiso e o acabamento final são sempre as recomendações. Legal, e aí falando, né, desse uso como laje com outros andares, como que é a recomendação, né? Eu já tinha perguntado isso para você, cheguei a responder no vídeo anterior, mas é legal você explicar e repetir isso. Você não pode apoiar as paredes do segundo piso no painel, né? E sim nas paredes do primeiro piso. A primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que você tem que ter um engenheiro, né, para fazer esses cálculos, né? Não é pra você ficar fazendo de qualquer forma, mas é legal a gente dizer. E assim, e como que fica a acústica de um andar para o outro? Explica um pouquinho isso. Vamos lá. Eu acho que começando aí pela questão de lajes entre pavimentos, né, Miri? Isso que você comentou de ter um engenheiro, de ter alguém por trás do projeto estrutural é muito importante. O Light Steel Frame, a construção a seco, por mais que seja um método simples, fácil de montar, fácil de ser instalado, ele requer cálculo, dimensionamento, como qualquer outro sistema construtivo. Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de lajes entre pisos, a recomendação é essa, que as paredes, quando a gente fala do painel ultraboard, não se apoiem diretamente sobre o painel.
por mais que a gente tenha um painel que tem uma resistência fantástica, ele suporta cargas distribuídas de até 500 kg por metro quadrado, a carga pontual sobre o painel ultraboard ainda não é recomendada, ou seja, colocar uma parede direto sobre o painel, o pé de um piano, acho que é um exemplo mais clássico de uma carga pontual direto sobre o painel, a gente ainda tem algumas limitações nesse sentido. Até por isso, comentei agora há pouco, a gente traz a recomendação também do contrapiso, que é um elemento que ajuda ali a distribuir as cargas. Então, no caso de paredes, sim, acho que as paredes, a recomendação oficial é que sempre fiquem apoiadas sobre elas, ou seja, a parede do segundo pavimento apoiada na parede do primeiro pavimento, e o painel faz o fechamento encontrando essa parede lateralmente. Esse é o primeiro ponto. E a sua outra pergunta, me desculpe, eu esqueci. Sobre a acústica, como é que fica a acústica quando assim, você está pisando aqui em cima, no andar, se a pessoa de baixo vai escutar? Ah, legal, bem colocado. Esse é um ponto importante. Tanto o painel Masterboard quanto o painel Ultraboard tem ali no seu miolo, né, a madeira no caso do Master e o XPS no caso do Ultra, que são ótimos materiais isolantes. Então isso por si só já traz um certo conforto, já traz uma atenuação dos ruídos de um ambiente para outro. É importante também considerar o acabamento final, ou seja, o contrapiso que vai sobre o painel, o revestimento que vai sobre o contrapiso, porque isso certamente ajuda a reduzir ainda mais esses ruídos. Ponto importante, Miriam, que às vezes passa desapercebido, vem lá da instalação do painel. Quando a gente tem essa grande preocupação com a acústica, um ponto muito importante é fazer a instalação de uma banda acústica, que nada mais é do que uma espuminha, falando de um jeito muito simples de se entender, utilizada no drywall, ou seja, nas paredes de drywall, essa banda acústica vai na parte inferior e superior das guias, né, para a gente vedar ali o encontro do perfil metálico com a base, geralmente com o concreto. E essa banda acústica ela pode ser utilizada também nos painéis de piso, justamente na interface de encontro entre o painel e a estrutura metálica, porque essa banda acústica vai evitar qualquer vibração e também atenuar essa passagem dos ruídos da parte de cima para baixo. Mas tomando esses cuidados, utilizando a banda acústica, fazendo o tratamento de juntas, instalando o contrapiso e o acabamento final, você tem um produto extremamente confortável e que não perde em nada para um sistema convencional de laje maciça de concreto, por exemplo. Legal. E outra dúvida que tem aqui é em relação aos apoios do painel. No vídeo, a gente falou sobre viga metálica, que foi usada ali na obra da taipa de pilão, vigas de madeira também, que podem ser usadas, e o light steel frame. E aí tem uma pergunta aqui se poderia ser usada treliças pré-moldadas e qual seria o vão. Miriam, no caso das lajes treliçadas, esse sistema ele é muito utilizado em conjunto com blocos cerâmicos ou bloco de EPS. Ou seja, você vai ter pequenas vigas ali, né, de concreto e armada com aço, que tem um dimensionamento bem simples, elas servem basicamente para vencer um vão e a distância, né, entre essas vigas é preenchida, como eu comentei, com um bloco de EPS e com um bloco cerâmico. Geralmente, essas vigas treliçadas não têm uma resistência à flexão, uma resistência à carga elevada. Então, é um ponto de atenção. No caso dos painéis, as estruturas mais convencionais são o aço, seja ele o aço pesado ou o próprio steel frame, ou ainda a madeira, porque são elementos estruturais em que o engenheiro, o projetista consegue fazer um dimensionamento adequado, consegue determinar as dimensões para atender a carga que aquela construção vai ter. Então a gente pode estar falando, por exemplo, desde uma laje de cobertura, como foi o caso da obra da taipa de pilão, onde a gente vai ter ali uma cobertura verde, mas a gente pode estar falando também de uma biblioteca, de uma academia, de uma lavanderia, de um escritório, em que cada um desses ambientes vai ter uma carga e precisa ter uma estrutura que suporte, né, as cargas e os pesos que cada ambiente desse vai exigir. Então esse é o primeiro ponto e por isso o aço e a madeira geralmente são os materiais mais utilizados. Quando a gente pensa em distância mínima entre apoios, isso vai depender também da carga que a gente espera desse painel. No caso do Ultraboard, a gente fala de uma solução com 3 apoios, ou seja, um em cada ponta, na verdade 2 em cada ponta e um no meio, distância entre eles de 1,25 m para cargas de até 300 kg por metro quadrado.
Mas se as cargas exigidas forem ainda maiores, a gente pode instalar 4 apoios, os mesmos 2 nas pontas e 2 na parte do meio do painel, ou seja, a gente está falando de uma distância de mais ou menos 83 centímetros entre cada apoio, e aí a nossa carga máxima sobe para casa dos 500 kg por metro quadrado. Então, essa distância entre os vãos e, consequentemente, o número de apoios está diretamente ligado à carga que aquele painel vai precisar suportar. Em relação ao corte, Gui também teve essa pergunta, assim, pode cortar o painel, como deve ser cortado e se existe algum cuidado onde você cortou, porque geralmente, né, pensando no masterboard, que é a madeira, existe um tratamento feito ali, né, nas laterais. Quando você corta, você deixou esse material, digamos, menos protegido. Existe alguma recomendação? Perfeito, acho que é isso que você comentou. O corte ele é feito com serra, de forma comum, então uma serra de mão ou uma serra de mesa, isso indiferente, tanto no painel com miolo de madeira quanto no painel com miolo de XPS. No caso, a gente sempre recomenda, tá, Miriam, o corte no sentido longitudinal ou transversal, ou seja, evitar de cortar o painel na diagonal, mas sim seguindo o maior ou o menor lado. Isso facilita ali o processo de corte, principalmente na madeira, onde a gente tem junções do miolo, então esses sentidos de corte são os recomendados. E, de novo, no caso da madeira, após cortado, a gente recomenda que seja feita uma proteção ali da borda do painel. Então, uma pintura com tinta aluminizada, por exemplo, para evitar que esse miolo fique exposto ao tempo. No caso do Ultraboard, o painel ele sai de fábrica já com a borda de XPS aparente. Então, o XPS é um produto que tem uma absorção de água muito baixa, uma permeabilidade muito baixa. Ele tem uma ótima resistência em contato com água, com a umidade. Então, essa borda estar exposta não é um problema para o produto. Da mesma forma, a nossa placa cimentícia de 4 milímetros que vai na composição do Ultraboard, ela é uma placa especial. Ela tem uma formulação reforçada para suportar água, umidade, intempéries. Então, no caso do Ultra, ao cortar, a gente não tem nenhum cuidado especial com as bordas. É mesmo cortar, instalar e tá pronto. Legal, e aí tem a vedação também, né, que é feita, que foi explicada no vídeo, mas no vídeo do YouTube eu não consegui mostrar em detalhe, acabou indo pro vídeo do Instagram, então eu vou aproveitar e colocar esse vídeo do Instagram, tem um minutinho aqui, para quem perdeu, entender como que é feito passo a passo ali, né, desde o parafusamento até a vedação. Esse é o painel Ultraboard da Brasilite, que está sendo usado para fazer a laje da casa de taipa de pilão. É um sistema de laje a seco, muito mais rápido que os métodos tradicionais e simples de instalar. É um sanduíche de placa cimentícia com recheio de XPS de alta densidade. Por isso, é um painel leve e resistente à umidade, indicado para áreas molhadas e externas. Eles podem ser apoiados em vários tipos de estrutura, metálica, madeira ou perfis steel frame. A paginação deve ser no sentido transversal às vigas de apoio e as juntas não devem coincidir. As fixações são de no mínimo 4 pontos se for parafuso ou 3 pontos por apoio se for kit de fixação da Brasilite. O espaçamento entre os painéis deve ser de 3 mm, preenchidos com o cordão delimitador de juntas e selado com PU30 da Brasilite. Os painéis podem ser usados também para pisos e decks. Nesse caso, tem que revestir. Além de rápido e fácil, é um sistema limpo. É o que eu mais gosto na construção a seco. Se ficar mais alguma dúvida em relação aí à instalação, eu vou deixar o manual que o Gui me mandou, que tem tanto sobre o Masterboard quanto o Ultraboard na descrição desse vídeo. Tem um link lá para você baixar e ver o manual. E aí, Gui, uma outra pergunta, as pessoas começaram a entrar em contato comigo querendo fazer o orçamento, querendo comprar o painel. Já disse que eu não vendo, vocês também não vendem diretamente para o cliente, então onde que as pessoas podem encontrar? Miriam, a Brasilite conta com uma rede de parceiros, clientes da distribuição enorme em todo o Brasil. E no nosso site www.brasilite.com.br você encontra o Onde Encontrar, que é uma abinha lá do menu que traz os clientes que têm esse produto em estoque, que fizeram compras recentes conosco e que o nosso espectador aqui pode encontrar o material na distribuição. Então, basta entrar no site da Brasilite e procurar lá por um cliente mais próximo aí na sua região. Legal, então eu vou deixar esse link também na descrição, além do manual para vocês baixarem. E acho que é isso, acho que as dúvidas foram aqui explicadas. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode colocar aí. Eu tento acionar o Gui aqui, a gente responder de novo, sem problema. Obrigada, Gui. Obrigado, Miriam. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até.